puderam perceber que Deus tem falado de cura, Deus tem falado de salvação, Deus tem falado de confiar nele. Então você que entrou por essas portas ligados com o Senhor, Ele tem falado no nosso meio e vai continuar falando. Creia que a sua entrada aqui neste lugar, ela não foi em vão. Você vai voltar diferente para a sua casa. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu tenho a certeza que você vai sair cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um texto que nós conhecemos muito bem, que fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. E essa mulher nos traz alguns ensinamentos importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que nós observamos que o texto vai dizer é que essa mulher, ela padecia de um fluxo de sangue durante 12 anos. E de acordo com a lei, conforme está registrado em Levítico capítulo 15, a partir do versículo 25, observamos que a lei dizia que quando a mulher ela estava durante o período menstrual, ela era considerada impura. Ela tinha que ficar distante da sociedade, tinha que ficar reclusa, não podia interagir com ninguém. E o texto vai dizer também em Levítico que qualquer coisa que uma mulher tocasse, aquilo se tornava impuro, até a cama que ela deitava. Embora lavasse lençol, lavasse a roupa, ela era considerada impura. E de acordo com a lei levítica, depois que passasse o fluxo menstrual da mulher, ela tinha ainda que ficar 7 dias distante para depois voltar à sua vida social. Agora você imagine esta mulher, 12 anos, não é 12 minutos, não é 12 dias, não é 12 meses, são 12 anos padecendo de uma enfermidade. Então essa mulher tinha um problema, uma enfermidade, mas além do problema físico que ela tinha, com certeza, tinha problemas emocionais e sociais, uma vez que ela não poderia estar em contato com outras pessoas. Então você consegue imaginar o que essa mulher passou, o que ela escutou, os deboches, os escárnios, o desprezo que essa mulher sofreu. Sai daqui, sua impura, sua contaminada, fica para lá. Imagine quantas coisas essa mulher ouviu ano após ano. E quantas vezes essa mulher talvez quisesse ir à casa do Senhor, mas não poderia ir, porque iriam julgá-la, iriam falar: você tem que ficar lá, bem distante, não fica perto de mim. Imagine que essa mulher sofreu, irmãos, 12 anos passando por essa situação. E o texto vai dizer que esse problema era um problema prolongado. Era um problema que, humanamente falando, não havia solução para ela. Talvez essa mulher, se estivesse hoje nossos dias, ela cantaria o louvor que foi nessa noite cantado aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia o quê? Não ter saída. Quem sabe você entrou por essas portas com esse pensamento, achando que não tem jeito, achando que não tem saída. Deus está dizendo nesta noite a você que tem solução sim. Tem jeito sim. Talvez para o homem não tenha jeito, mas para Deus, que é o Todo-Poderoso, que pode tudo,
pessoa que reconhece que depende de Deus. Deus não se aproxima de pessoa soberba, pessoa orgulhosa, eu faço, aconteço. Não! Somos totalmente dependentes de Deus. A irmã que falou, uma bênção que nós temos, a vida. Se não houver o fôlego de vida, se Deus mandar o sopro de vida, quem é você, meu irmão? Então, para que ficar as narizes em pé? Para que ficar se achando? E uma coisa, uma frase que eu vi de manhã, que diz o seguinte: para você crescer na vida, você não precisa rebaixar os outros, precisa rebaixar o seu ego. Aleluia. O seu ego. Parar de você achar que você é mais santo do que o outro. Parar de achar que você é mais perfeito do que o outro. Todos nós somos dependentes de Deus. Glória. Aleluia. Totalmente dependentes de Deus. A Bíblia diz claramente: o homem não tem nada se de cima não lhe for dado. Não somos absolutamente nada sem Deus. Então Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Deus, e nessa lição eu aprendo que Deus não ignora quem está sofrendo por muito tempo. Deus não ignora. Mas aí tem os incrédulos que falam assim: você não diz que Deus é o Deus que cura? Por que Ele não te curou? Você não fala que Deus é o Deus que abre portas? Por que não abrir a porta para você? Se você fala que Deus faz isso, é aquilo, por que você está nessa situação? Querido, aprenda o seguinte: a Bíblia diz que tudo sucede de bom modo ao justo e ao injusto. Não acredite nesse evangelho que sai falando por aí que ser cristão é um mar de rosas. Agora é só vitória, maravilha, bênção. Não passa por prova não passa por enfermidade não caia nessa. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições. Se existem enfermidades, se existem problemas, irmão, é em virtude do pecado. Porque Deus não criou o ser humano para viver no pecado, viver sofrendo, mas a escolha do homem em querer desobedecer a Deus trouxe as consequências. Mas qual é a diferença então, Elton? A diferença está que tanto o justo quanto o ímpio sofrem. Sabe qual é a diferença? É que nós passamos a luta com Cristo. Aleluia. Isso importa. É Deus. Podem dar as costas para você, podem desprezar você, mas Jesus está ao seu lado. Ele falou assim: ó, eis que estou convosco todos os dias. Não é um dia, não é algumas horas, é todos os dias até a consumação dos séculos. Glória. Então você nunca vai atravessar alguma luta sozinho, sozinha. Jesus está ao seu lado. Aqui está a diferença. Porque para o ímpio, passar os sofrimentos em Jesus, o que ele pensa em fazer? Tirar a vida. Não é assim? Mas nós não. E a Bíblia fala assim, ó, que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que isso quer dizer? O cristão, ele já entra na luta sabendo que é vitorioso. Aleluia. Só que às vezes perdemos a bênção, sabe por causa de quê? A murmuração, a reclamação, a falta de paciência. Porque vivemos uma geração tão imediatista. Você vê no trânsito, por exemplo, não tem paciência nem para esperar, é buzinando. Já abriu o sinal, está buzinando. Pessoas impacientes. E aí acham que eu vou orar agora e Deus vai me responder agora. E não é assim. Calma.
Antes de Deus te dar a bênção, a vitória, Ele vai te preparar Aleluia. para você receber e Glória. valorizar a bênção, para não ser um crente Esaú, que desprezou a sua primogenitura, não teve esforço nenhum. Então, quando você está passando por alguma situação, você está orando, nada está acontecendo, continue orando, continue confiando, continue perseverando, porque é no tempo de Deus que vem a resposta, não é esse o tempo. Glória. O texto vai dizer, conforme nós lemos, no versículo 21, vai dizer assim, começa assim: porque dizia consigo. A fé dessa mulher começou no seu interior. Antes da fé ser externada, colocada em prática, ela tem que começar dentro de nós. Mas só foi possível essa mulher ter fé, porque o texto vai dizer que essa mulher ouviu falar que Jesus iria passar ali. Ela enxergou uma oportunidade. Ela ouviu. Então, com certeza, alguém ali próximo a ela falou de Jesus. E sabe qual é o grande problema que tem no nosso meio? Que eu falo nosso meio, não aqui especificamente, mas no meio cristão, é que nós achamos que somente nós estamos passando por problema. Não, é muito melhor do que o meu irmão. Não, é porque ele não sabe o que eu estou passando. Não, é só eu que estou na prova, no aperto. E nós precisamos, às vezes, nos colocarmos no lugar do outro, sermos empáticos, sentirmos a dor do outro. Conta-se a história de um certo pastor que foi a uma aldeia bem simples, bem no interior, e lá ele foi convidado a pregar em uma igreja. Ele foi a essa igreja, pregou, e no final do culto veio um jovem até esse pastor, e esse jovem falou assim: pastor, eu não tenho mais forças para orar, estou pensando em parar. Este pastor, com boas intenções de querer ajudar este jovem, disse para ele: meu jovem, você precisa ter mais fé. E o jovem, após ouvir essa palavra, agradeceu ao pastor e foi para a sua casa, mas não voltou mais nessa igreja. Passado-se algum tempo, alguns meses, este mesmo pastor, ele foi convidado a pregar em um hospital. Só que antes de ele ir, aonde ele foi chamado para pregar, ele resolveu passar em outras enfermarias. E em uma dessas enfermarias que ele passou, estava aquele mesmo jovem. Agora, abatido, bem magro, sem forças. E então este pastor se aproximou daquele jovem, sentou ao seu lado e começou a ouvir aquele jovem falar. E aquele jovem começou a falar as coisas que estavam acontecendo com ele, até o momento em que o pastor então segurou a sua mão, fez uma oração e não proferiu nenhuma palavra. E então o jovem disse ao pastor: naquele dia, naquela igreja, eu precisava apenas que o Senhor me ouvisse, não que me acusasse. Mas hoje o Senhor fez diferente. Hoje o Senhor me ouviu, me entendeu, e então eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Aleluia. Sabe qual é a lição que eu aprendi nessa história? Temos que aprender a ouvir a dor do outro. Não compare a sua dor com a dor do outro. Se você não tem um conselho, uma palavra para dizer a alguém, feche a sua boca e apenas diga àquela pessoa: eu estou contigo.
Eu vou orar por você. Aleluia, Deus. Que é muito fácil você acusar o outro, dizer que não tem fé. Como eu já escutei, infelizmente, no hospital, meu pai enfermo, presbítero da casa do Senhor, e eu devo dizer que ele não teve fé para ser curado daquela enfermidade. Então, às vezes, tem pessoas que não têm o dom de aconselhar. Se você não tem o que falar, feche a sua boca e ore. Aleluia. Porque às vezes você pode piorar a situação no lugar de ajudar alguém. Então esse pastor entendeu. Ele escutou o jovem para entender. Que às vezes, irmãos, uma alma está precisando de um socorro. Mas você quer com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, e você acaba julgando aquela pessoa, acaba afundando aquela pessoa. É igual a pessoa com depressão. É demônio. Esforça. Procure entender a dor da pessoa. Porque ninguém quer morrer, irmãos. A pessoa não quer morrer, a pessoa quer se ver livre daquela dor. Então, precisamos ser empáticos. Não compare com a grama do vizinho. Pare de fazer comparações. Cada um de nós temos a nossa vida individual. Então, precisamos parar com essa comparação. A fé, então, ela começou dentro dessa mulher. Então, houve uma convicção da mulher antes do milagre acontecer. Então, irmãos, antes do milagre acontecer na sua vida, você precisa primeiro ter convicção do Deus que você serve. Convicção que Ele pode mudar a sua vida. Convicção que Ele pode mudar a tua história. Convicção que Ele pode salvar alguém na sua família. Trazer cura. Trazer restauração. Trazer renovo. Essa mulher dizia consigo mesma. E eu te faço uma pergunta. Qual tem sido os seus pensamentos? O que você tem falado diante desse problema? Eu realmente não tem mais jeito. Estou sem esperança. Estou sem forças. Mas nesta noite, Deus está dizendo a você para você não parar. Para você não desanimar. Ainda que palavras sejam ditas para desanimar você. Deus nesta noite, mediante esta palavra, está dizendo: não desista. Aleluia. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, mas o Deus onisciente está aqui neste